estou abrindo esse vídeo fazendo um comentário a respeito de uma prova que me mostraram ontem. Na verdade, uma aluna minha do cursinho me mostrou a prova. O professor dela na escola fez uma pergunta. Ele perguntou a ela, em duas partes, o movimento ocorrido no final do governo de Vargas, em 1945, e qual era o objetivo do movimento. Aí ele, para ilustrar, botou uma imagenzinha lá de um monte de gente com as faixas na mão, né? Queremos Vargas. Ou seja, ele praticamente deu a resposta. E eu fiquei, a questão era ridícula, eu nunca botaria uma questão dessa para um aluno meu. Mas mesmo assim a menina errou. Então, eu não vou nem recriminar o professor. Eu acho que a gente elabora a prova mediante os alunos, né, a clientela que nós temos. Se ele botou uma questão daquela na prova, é porque a clientela dele realmente exigia. E essa aluna errou essa questão. Fiquei intrigado com isso. Bem, você tem lá um movimento em que tem várias pessoas se manifestando, lá com a faixa na mão, escrito "Queremos Vargas". E ele pergunta em 1945 qual foi o movimento ocorrido no final do governo. É o queremismo. Queremos que Vargas continue no poder. Esse era o objetivo, né? Mas, apesar dos apelos, esse negócio aqui não tá legal, apesar dos apelos populares ou interesseiros ou não, Getúlio não vai permanecer no poder, né? Então ocorre todo um movimento de redemocratização, de saída do Estado Novo, né? Uma Assembleia Nacional Constituinte vai ser elaborada, né? O governo provisório de Dutra, que depois vai ser eleito, né? Através de eleições indiretas, e aí Dutra vai governar o Brasil, né? E é o primeiro presidente do populismo, Dutra, que foi eleito pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que representava o trabalhador, com o apoio do PSD, Partido Social Democrata, que representava a classe média, com a oposição da UDN, União Democrática Nacional, que representava as elites. E Dutra assume o governo, né? Nessa época Vargas se afasta, mas acaba retornando, porque Vargas vai ser eleito senador da República. Inclusive, ele foi eleito senador por 5 estados brasileiros sem fazer campanha, e o senador mais votado daquela época. Então Vargas volta como senador. Um jornalista que havia entrado engajado para a política vai fazer oposição a Vargas, que é Carlos Lacerda. Então o governo de Dutra é um grande fervilhão político no nosso país. A Constituição de 1946, ela vai trazer de volta a democracia. Ela é considerada uma das mais democráticas da nossa história. Ela vai ter 3 poderes igualitários, né? Ela vai manter o voto secreto, manter o voto feminino com suas limitações. Ela vai manter a CLT da Constituição de 37, né? A consolidação das leis trabalhistas. E a grande novidade da Constituição de 46 vai ser a necessidade de fazer reforma agrária. Professor, então a reforma agrária começou no Brasil desde 1946? Não. Lá na faculdade de Direito, alguns professores meus diziam assim: Paulo, a Constituição, ela é muito bonita no papel, na prática ela deixa a desejar. É para inglês ver, ou então é a lei da pena, né? Você escreve bonito, mas na verdade na prática ela não funciona. A Constituição citou a necessidade de fazer reforma agrária. Não quer dizer que vai fazer. Dutra vai governar e não faz, Getúlio vai governar e não faz. Eu já disse a vocês, Getúlio era liberal, era urbano, ele não vai fazer pelas áreas rurais. Juscelino vai governar e não faz. Então todos esses presidentes que vão passar pelo poder não irão fazer. O primeiro que vai dizer assim, eu vou fazer a reforma agrária, sofreu o golpe militar, que foi João Goulart, certo? Então essa é a Constituição de 1946. No governo de Dutra acontece uma coisa bem interessante.
Em 1947, o presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, ele anunciou a necessidade de deter o socialismo no mundo. Ele declarou, né, a sua intenção em evitar que o socialismo se propague. E por isso, essa sua declaração ficou conhecida como a doutrina Truman. Gente, não é a doutrina Monroe ou Monroe. A doutrina Monroe é a América para os americanos. A doutrina Truman é a da Guerra Fria. Então, quando Harry Truman anuncia a necessidade de deter o avanço do socialismo no mundo, ele automaticamente está anunciando a Guerra Fria. Seu chefe de Estado se chamava George Marshall, e ele vai criar um plano de reconstrução da Europa, que é o chamado Plano Marshall, que é para evitar a influência socialista nos principais países aliados americanos. Então você tem aí doutrina Truman e Plano Marshall, início da Guerra Fria, 1947. A Rússia vai responder como informe, como é com, mas isso não é o tema de nossa aula de hoje. Preste atenção. Harry Truman anuncia a Guerra Fria em 1947. O presidente do Brasil, general Eurico Gaspar Dutra. Dutra tem que buscar o alinhamento, ou do lado americano, ou do lado soviético. E ele vai ficar do lado americano. Então, no governo de Dutra, houve um alinhamento político, econômico, social, cultural, militar com os Estados Unidos. Tá? Para provar esse alinhamento, Dutra fechou o Partido Comunista Brasileiro, Dutra rompeu laços diplomáticos com a União Soviética, Dutra prendeu socialistas. Então era o Brasil engajando na Guerra Fria. Professor, influência cultural? Sim, influência cultural. A cultura americana domina o Brasil até hoje. Né? Então nós sofremos uma forte influência americana na vestimenta, na cultura, na língua, né? E isso tudo é influência ainda da Guerra Fria. Além de se alinhar aos Estados Unidos, além da Constituição de 46, outra característica importante desse governo é o Plano SALT. No caso do Brasil, SALT com E. Por quê? Tem dois. Existe o SALT da Guerra Fria, que é um SALT sem E, S-A-L-T, e existe o SALT com E, que é do governo de Dutra. O SALT sem E é Strategic Arms Limitation, era para diminuir a produção de armas. No caso do Brasil, no caso do nosso assunto, o SALT é com E e significa saúde, alimentação, transporte e energia. Tem muito pamonha por aí achando que é educação, mas a educação daquela época era de qualidade, não era preocupação do governo. A preocupação do governo naquela época era com a energia. Passado o governo de Dutra, com 51% dos votos válidos, o ex-presidente Getúlio Vargas retorna à presidência. Getúlio Vargas volta ao governo apesar do clamor de Carlos Lacerda para que ele não saísse nem candidato, quanto mais eleito. Lacerda preferia um golpe militar do que Getúlio de volta no poder. Mas graças a Deus Lacerda estava errado, Getúlio voltou ao poder e é o que nós chamamos de sua fase democrática. Nessa fase democrática de Vargas é quando ele aceita o clamor popular, literário, né, do petróleo é nosso. Ele vai criar a Petrobras. Lembrem que é uma comparação que eu sempre faço entre Vargas e Juscelino, é que Vargas é o presidente das indústrias de base. Então Vargas criou a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale, a Eletrobras, que produz energia, a Petrobras, que produz petróleo. Juscelino não. Juscelino é o presidente da indústria de bens de consumo. Ele vai trazer para o Brasil a indústria automobilística. Deixa eu ver o que é mais.
Nessa segunda fase de Vargas, sua fase democrática, ele nomeou para ministro do Trabalho um afiliado político, né? Uma pessoa que ele tinha um carinho muito grande, que era João Goulart, e ao assumir, João Goulart concede um aumento de 100% no salário mínimo. 100% de aumento no salário, que não aumentava desde 1937, ou seja, o salário estava extremamente defasado. Era necessário dar um upgrade nesse salário, e ele deu 100% de aumento, o que levou a severas críticas a essa atitude ao governo de Vargas, e para proteger seu afilhado político, Vargas afasta João Goulart do ministério. Ele não afastou para punir, ele afastou para proteger seu afilhado político, né? Se ele mantivesse João Goulart ia receber todas aquelas críticas e poderia se queimar politicamente, e não viria a ser outro futuro presidente. Além disso, nós vamos ter também a presença do Gregório Fortunato. Gregório Fortunato foi o chefe de segurança de Vargas que arquitetou o atentado da Toneleiros. Ele reuniu seguranças de Vargas, sortearam no palitinho quem ia matar Carlos Lacerda em uma avenida do Rio chamada Avenida Toneleiros. Só que lá o atentado fracassou e ao invés de Lacerda, quem morre é um major da aeronáutica, o Major Vaz. Ao invés de um inquérito policial, o inquérito formado foi um inquérito militar. Os militares chegaram à arma do crime. Os militares chegaram ao assassino e a Gregório Fortunato. E recaiu sobre Vargas as dúvidas quanto ao atentado da Toneleiros. Apesar da imprensa dominada de Lacerda anunciar que Vargas tentou matar Lacerda, a junta militar, o inquérito militar exige então do presidente a sua renúncia. Getúlio Vargas tenta de tudo para não renunciar. Ele vai reunir seus assessores, eles vão virar à noite no Palácio do Catete, tentando descobrir uma forma de evitar a renúncia. Na ausência dessa solução, na madrugada do dia 24 de agosto de 1954, no Palácio do Catete, houve-se um disparo. Getúlio Vargas é encontrado morto com um tiro no peito. Mediante a presença de uma carta-testamento, a história diz que ele se suicidou. Eu prefiro acreditar que suicidaram ele, mas não cabe a mim agora relatar essa ideia, essa possibilidade de terem matado Getúlio Vargas. Para a história oficial, você entenda que Getúlio, né, se suicidou em agosto de 54. Tem uma história interessante que aqui em Salvador tem um jornal chamado A Tarde. Esse jornal, ele só era publicado de meio-dia em diante, é por isso que o nome dele era A Tarde. A primeira edição matutina do jornal A Tarde foi para falar sobre a morte do presidente Getúlio Vargas. O povo chorou, o povo se desesperou. Até hoje se fala que o mês de agosto é o mês do desgosto. Morreu o pai dos pobres. O vice assume, Café Filho, garante as eleições. Essas novas eleições vão aproximar o povo do candidato mais parecido com Getúlio Vargas. Assume, não assume, no final das contas, Juscelino Kubitschek consegue assumir a presidência, institui no Brasil a chamada Plano de Metas, 50 anos em 5, 50 anos de desenvolvimento em 5 anos de governo. Juscelino desbravou o centro do país, construiu Brasília, nossa atual capital, né? Apesar de, se você chegar nos Estados Unidos e perguntar a capital do Brasil, a maioria das pessoas vão dizer que é o Rio de Janeiro. Isso se não tiver ninguém que diga que é Buenos Aires. Mas na verdade a capital do Brasil é Brasília, construída no Planalto Central, erguida pelos braços do povo nordestino, que foi abandonado lá à marginalidade. Projeto de Oscar Niemeyer, tem um formato de avião. Por se tratar de uma cidade planejada, Brasília não tem área para invasões. Brasília não tem invasão e, consequentemente, todo aquele povo pobre que ajudou a erguer a cidade teve que sair da cidade e migraram para bolsões de pobreza ao redor de Brasília. Esses bolsões de pobreza deram origem ao que nós chamamos hoje de chamadas cidades satélites,
que abastecem Brasília com mão de obra barata. Muitas dessas cidades hoje são muito desenvolvidas, inclusive, né? Negando sua origem de bolsão de pobreza. ABC Paulista, que hoje é ABC de Paulista, a cidade de Cubatão também entra nesse processo. Juscelino é um presidente para a classe média, Juscelino é o presidente que deu o maior salário mínimo da história do Brasil, mas deixou para trás a inflação e acabou deixando também desemprego, o que vai permitir à elite chegar ao poder, a UDN, através de um candidato popular, Jânio Quadros. Jânio Quadros foi eleito com a política da vassourinha, varrer do governo a corrupção. É o presidente do pão com mortadela, como bom paulista, ele gostava de mortadela, do pão. É o presidente das proibições. Proibiu a corrida de cavalo, dia de semana, proibiu a rinha de galo, proibiu o lança-perfume no carnaval, né, e proibiu o uso do biquíni. Depois ele voltou atrás e disse que era em concurso de Miss Brasil. É o presidente da terceira via. Jânio Quadros, ele entende que o Brasil tem que mostrar no cenário internacional autonomia. Então a ideia dele seria mesclar o capitalismo e o socialismo. E seria uma terceira via. Ele, para mostrar essa autonomia, ele vai reatar laços com a União Soviética, ele vai reabrir o Partido Comunista Brasileiro, e ele vai trazer ao Brasil o maior símbolo do socialismo da América, que é um argentino chamado Ernesto Che Guevara. E ele traz Che ao Brasil e dá a ele a mais alta honraria militar brasileira. Ernesto Che Guevara recebeu a honraria da Ordem do Cruzeiro do Sul. Com essas últimas atitudes de Jânio Quadros, não seria possível mais a ele governar. Com menos de um ano de governo, ele já acumulou muitos inimigos. E aí ele perde o apoio do partido, que é um partido de elite, enquanto ele homenageia socialistas. Ele perde o apoio das Forças Armadas, ao da Ordem do Cruzeiro do Sul. Dizem que no dia seguinte... Desculpa. Dizem que no dia seguinte, alguns militares que tinham a Ordem do Cruzeiro do Sul foram até o governo e devolveram suas medalhas. Porque eles foram humilhados, eles foram comparados a Ernesto Che Guevara e eles não gostaram disso. Jânio nem tem uma ideia. Jânio resolve renunciar ao poder para ter mais poder. A ideia de Jânio seria: eu renuncio, meu vice é João Goulart. Ninguém vai querer João Goulart, porque João Goulart é um presidente com tendências socialistas. Eles vão me pedir que eu fique, e eu digo não. Eu só fico se meus projetos forem aprovados. Eu só fico se eu ganhar mais poder. E aí ele acaba renunciando, né? Espera um momento, né? Um dia posterior ao aniversário de morte de Getúlio Vargas, no dia 25 de agosto de 1961, ele vai anunciar a sua intenção de renunciar, que é prontamente aceita pelo Congresso. O vice-presidente João Goulart estava em uma viagem à China e, consequentemente, na ausência do presidente e do vice-presidente, quem assume a presidência é o Congresso Nacional. E aí o Congresso, com o apoio das Forças Armadas, passa a governar o Brasil. É claro que João Goulart na China vai receber a notícia, né? Jânio renunciou, volte imediatamente. Ele aí pega as coisas dele, os pandibum dele, vem embora. E ao retornar para o Brasil, ele é preso por ameaça socialista. Na verdade, eles inventaram qualquer desculpa para prender João Goulart, né? Afinal de contas, eles não queriam entregar o poder a João Goulart e queriam continuar mandando no Brasil. E é por isso que João Goulart é afastado e o Congresso permanece mandando no país. Mas essa situação não vai perdurar, porque o cunhado de João Goulart era governador do Rio Grande do Sul, né, Leonel Brizola, e ele começa uma campanha chamada campanha legalista. E essa campanha legalista toma as ruas. O que é legal do ponto de vista jurídico, constitucional?
que o presidente saia e o vice assuma. E aí essa campanha toma as ruas, as Forças Armadas são pressionadas, o Congresso é pressionado, e eles aí vão negociar com o João Goulart para ele ser solto. E eles negociam o seguinte com o João Goulart: nós aceitamos lhe libertar, nós aceitamos lhe devolver a presidência, se você aceitar o regime parlamentarista. Isso quer dizer que João Goulart seria o presidente, mas quem mandaria no Brasil seria o Congresso Nacional através do primeiro-ministro. João Goulart prontamente responde: tudo bem, eu aceito, se o povo brasileiro aceitar. Isso quer dizer que ele solicitou um plebiscito. Na verdade, sim, um plebiscito, vou explicar daqui a pouco. E aí um plebiscito foi marcado para 63, de 61 a 63 João Goulart era o presidente, mas quem mandou no Brasil foi o Congresso Nacional. De 61 a 63 foi adotado o regime parlamentarista. Em 63, o povo vai às urnas e opta pelo presidencialismo. Quando você usa para depois perguntar, se chama referendo. Mas naquela época não tinha, então só se fala em plebiscito, tá? Não vou confundir a cabeça de vocês, não. E aí ocorre o plebiscito de 63 e o povo opta pelo presidencialismo e João Goulart assume devidamente o país, passa a governar de fato o Brasil, o que leva a ele a introduzir seus planos de reformas, né? Planos trienais, planos gerais, planos totais, depende do autor do livro que você esteja lendo. Nesse plano de reformas, você vai ter as reformas urbanas, as reformas na Previdência, as reformas tributárias, as reformas administrativas e agrárias. E esse pacote de reformas proposto pelo presidente vai acabar criando um clima de estabilidade que leva ao golpe de 31 de abril de 1964, onde os militares entendem que, diante do clima de estabilidade presente no país e baseado no direito constitucional de intervir em caso de instabilidade, os militares declaram a chamada intervenção militar no dia 31 de março de 1964. Na verdade, ainda não é o golpe, é uma intervenção. O golpe vai se caracterizando no decorrer da intervenção. Beleza? Galerinha, eu vou parar por aqui, estou chegando aqui no meu objetivo, aonde eu estava pretendendo chegar, não é da conta de vocês são curiosos demais. Fiquem com Deus, eu espero que essa parte da história tenha ficado clara para vocês, né? Populismo, e no próximo vídeo a gente fala um pouco sobre ditadura militar. Beijo enorme no coração de vocês, fiquem com Deus.